A paz do Senhor Jesus a todos, tudo bem? Hoje é dia 31 de dezembro do ano de 2024. Esse ano eu não me recordo se eu gravei vídeos aqui para esse canal. Eu achei legal que algumas pessoas cobraram, significa que gostam, que respeitam e que sentem falta. E hoje, por ser o último dia do ano, eu fiquei pensando comigo, falei, será que é justo passar o ano inteiro sem gravar? Eu gravei para outras plataformas, para os outros canais, mas para aqui, para esse canal de Pedro, para você, eu não gravei. Talvez eu até novamente altere esse nome. Eu tenho uma mística muito grande para números, para nomes, não que eu seja numerólogo, acredite muito nessas coisas não, mas alguma coisa precisa mudar. E hoje eu tive algumas reflexões sobre a minha tratativa com a minha filha, por exemplo, do meu pai comigo, entre outras coisas. E eu faço muita analogia quando eu vou tratar a minha filha em relação a Deus comigo, do meu pai comigo, e aí eu tento pensar do outro lado. E hoje eu tive um insight muito forte, um pensamento muito forte. Meu pai, ele foi viajar para outro estado, a gente acabou não conseguindo se despedir. Eu sei os motivos, né? Eu sei as razões e eu fiquei refletindo muito nisso. Minha filha vai passar a virada de ano comigo e eu amo a minha filha, amo meu pai também, tá? Mas eu fiquei pensando muito nessas coisas e Deus me deu uma mensagem. Eu já preguei várias vezes essa mensagem, mas de forma diferente, do jeito que eu vou ministrar hoje, você nunca ouviu. Então eu peço para que você fique nesse vídeo. Se você puder, o YouTube ele só entrega o vídeo para outras pessoas se tiver interação. Se alguém assistir ele por mais de 30 segundos, 1 minuto, aí ele começa a entregar para outras pessoas. Se você puder compartilhar nas suas redes sociais, se você puder comentar, amém, qualquer coisa, isso já vai ajudar no engajamento, tá bom? São quase 5 mil inscritos. Esse ano de 2025 vou fazer um esforço maior para interagir mais, para gravar mais conteúdos, tá? Então vamos para a palavra de Deus. Tá lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, Doutor Lucas, no seu capítulo de número 15, no verso de número 11 a seguir. Capítulo de número 15 de Lucas, ele é dividido por partes de reconciliação e afastamento, trazendo para uma outra ordem, afastamento versus reconciliação. Vai falar da dracma perdida, da ovelha perdida e agora, por fim, do filho pródigo, uma história muito conhecida por todos, né? Mas eu gostaria de que você refletisse em alguns trechos desse texto aqui, para que eu possa trazer para o teu entendimento uma visão que eu recebi da parte de Deus, tá bom? Ele vai começar assim: e disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dai-me parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. Né? Eu já quero dar uma pausa aqui, porque o que me chama muita atenção é óbvio que a gente sabe que é uma parábola, não é um fato consolidado que aconteceu, mas quando Jesus Cristo começa a ilustrar essa passagem do filho pródigo, ele vai falar da história de um pai, não fala de uma mãe, não, talvez não é porque ele não tivesse uma mãe, mas é porque a história bíblica vai falar muito da figura paterna, porque fazia analogia a Deus, fazia muita figura liderança, que também faz uma analogia a Deus, fala muito desses quesitos. Então, tá? Algumas pessoas tratam a Bíblia como machismo, não é machismo, é porque a figura sempre foi tratada dessa forma, porque quando Deus vai fazer as suas parábolas, Deus, a saber, Jesus vai fazer a sua parábola, muitas vezes ele está se referindo a ele mesmo de alguma forma, tá bom? Só para vocês entenderem. Então aqui o texto ele é muito interessante, que ele já inicia falando que ele tinha 2 filhos e o mais moço o procurou pedindo a parte que lhe pertencia. E aí eu quero dedicar 30 segundos ou talvez um pouquinho mais para falar só dessa parte. Porque o pai, nessas ocasiões, nessa época do Oriente, do Ocidente e tal, era muito comum que os pais tivessem muitos filhos. Né? Não existiam os recursos que existem hoje, filhos era sinônimo de prosperidade, de fartura, né? Era sinônimo de uma esposa fértil, abençoada,
Mas a Bíblia, quando ela fala de 2 filhos apenas, não é porque todas essas coisas não existiam. É porque está fazendo ali uma comparação entre o lado esquerdo e o lado direito. O bem e o mal, o sim e o não. Sempre a Bíblia vai tentar trazer para essa linha por conta de algumas outras referências que tinha no passado. Por exemplo, quando você vai no livro de Deuteronômio, capítulo de número 27, vai falar de 2 caminhos. No capítulo 28 vai falar da obediência e da desobediência. Nos evangelhos vai falar da porta estreita e da porta larga. Tá bom? Só pra você entender. Então, o livro de Apocalipse, quando vai falar, ai de ti, que não é quente nem frio, ou seja, falou de 2, mas é morno, você tá lá em cima do muro. Então sempre vai ser um lado ou outro, um caminho ou outro. Por isso que sempre você vai ouvir falar de céu e inferno, não tem um terceiro fator. Então sempre, né, dessas formas. E quando fala dos 2 filhos, você percebe-se que tem uma grande diferença entre os 2. Primeiro, questão de idade. Segundo, que um era o mais velho, que ficou ali junto ao pai. E o mais novo, que teoricamente é o rebelde, é o bocudinho, né? É o peralta. É o que tudo que você quiser. Que foi aquele que chegou até o pai e falou, olha pai, dá-me parte da herança que me pertence. Eu quero trazer um parênteses aqui para essa parte. Por quê? Primeiro, número 1, o filho mais novo, ele tinha intimidade com o pai. Porque não era muito comum um filho falar dessa forma com o pai. Talvez iria aparentar uma afronta, um desafio. Peraí, meu filho, mas como que você quer a parte da herança se eu ainda estou vivo? Espera pelo menos eu morrer para que você pegue a tua parte. Mas o filho, quando ele procura o pai, quando o filho ele vai até o pai, ele está dando um recado muito claro dizendo, eu tenho intimidade com o meu pai. Eu sei o que o meu pai tem. Eu tenho livre acesso ao pai. Eu posso me aproximar do pai. Não existem barreiras que me impeçam de chegar até o pai. E tudo que o pai tem é meu também. E se é meu também, eu tenho que usufruir enquanto ele está vivo e enquanto eu estou vivo também. Quando você tem intimidade com o pai, nada te limita, nada te impede de ir até o pai. Amém? É muito forte isso. Essa passagem é muito forte. As pessoas vão te criticar sempre pelas suas atitudes, pelas suas posturas, pelas suas falas. Por tudo que você faz, você vai ser criticado. Talvez você não seja criticado se você não fizer nada, mas ainda assim existe uma grande chance de você ser criticado por te chamarem de omisso, por te chamarem de frouxo. O filho pródigo, ele sabia tudo que ele tinha na mão. E ele foi até o pai pedir isso. Quando você ora a Deus, será que você esqueceu que você é pecador? Será que você esqueceu que você é falho? Será que você esqueceu tudo que você fez durante o dia e você chega à noite num culto, no pé da tua cama e começa a falar com Deus como se nada tivesse acontecido? E as pessoas vão falar assim, nossa, como é que pode ser pecador e depois subir no altar e pregar e louvar? Como é que pode ser pecador como ele é e ficar postando versículos bíblicos e frasezinhas de efeito? Escute, uma pessoa que faz isso, ela reconhece as suas falhas, ela reconhece as suas limitações, ela reconhece os seus erros, mas acima de todos esses reconhecimentos, ele reconhece que ele tem um Deus que está acima dos nossos medos, das nossas limitações e das nossas falhas, e um Deus que nos sonda e nos conhece, que sabe que dentro de nós existe um temor, um tremor e uma obediência e uma sensibilidade muito forte de entender que Deus, ele não é um juiz punidor, ele é um juiz misericordioso. Mas aquele dia é outro dia. Eu estou falando com o pai agora, eu estou conversando com o pai agora, a minha resenha com o pai agora, a minha fala com o pai agora. A minha Bíblia vai dizer para eu me preocupar com o dia de hoje que amanhã pertence a ele. Você percebe como isso é muito forte? Eu só falei de um versículo. Quando você dobra o teu joelho e vai falar com o pai, isso não te torna mais santo do que ninguém, mas te torna mais ousado. Quando você dobra o teu joelho e vai falar com o pai, isso não te torna melhor do que ninguém, te torna pior. E quanto mais você reconhecer que você é pior, e que mais você reconhecer que menos merecimento você tem, mais você está mostrando não o que você é,
mas você está mostrando quem o teu pai é. Porque nós não recebemos as coisas pelo nosso merecimento. Nós recebemos porque nós temos um Deus provedor. Nós temos um Pai que é dono de todas as coisas. A Bíblia diz assim: se vós, Pai, sendo mal, sabeis dar bons frutos aos vossos filhos, o que dirá o vosso Pai que está no céu? E é por isso que a Bíblia diz que pedi, pedi, dar-se-vos-á. Então não tenha medo de orar, não tenha medo de pedir. Você acha que Deus não sabe dos teus pecados? Você acha que Deus não sabe o quanto você é cara de pau, o quanto você é cínico? Você acha que Deus sabe o quanto você não presta? Você acha que Deus não sabe o quanto você é ovelha negra, o quanto você não vale absolutamente nada diante do julgamento dos homens? Mas a Bíblia vai dizer que se vender o mundo inteiro não paga a tua salvação. A Bíblia ainda vai dizer que o Pai, ele veio para a terra buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, a saber, eu e você. Então não para de orar, não para de buscar, não para de ser ousado. Não importa o que você fez, isso não muda a natureza do teu Pai. Isso não muda a natureza do teu Deus. Eu poderia parar de pregar agora, mas eu quero concluir, porque a misericórdia dele não acaba aí. Esse filho sai e gasta tudo que tem. Gasta tudo. A Bíblia vai dizer que ele gastou com meretrizes, com falsos amigos, com uma terra que ele não conhecia. Ele gastou tudo. Agora pega essa visão. E aqui é muito forte essa parte. E eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele vai lá e gasta tudo que ele tinha, ele vai parar lá no meio dos porcos, desejando comer aquelas bolotas. E quando ele se levanta daquele lamaçal, ele diz: pequei contra o céu e perante ti. Eu vou voltar lá no meu pai, vou reconhecer minhas falhas. E vou dizer pro meu pai: pai, eu não sou digno de ser chamado como teus filhos, mas faz de mim conforme um dos teus jornaleiros. E você não entendeu ainda o sentido de ser pai. Eu sou pai. Talvez eu não tenha entendido isso ainda até agora, porque agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo o que é ser pai. Porque quando aquele filho foi lá naquela lama e gastou tudo que ele tinha, ele lembrou de uma coisa, que é a misericórdia do pai. Ele não ligou para os recursos do pai. Ele ligou para a misericórdia. E quando ele foi até o pai, de novo, ele voltou lá nas origens e lembrou que ele tem intimidade com o pai. Ele lembrou que ele tem livre acesso ao pai. Lembra lá do começo? E principalmente ele lembrou das características do pai. Só ora a Deus, só fala Deus, com Deus, só busca Deus quem sabe o quanto Deus é misericordioso, bondoso e sabe que os recursos deles são ilimitados. O que tinha acabado naquele momento eram os recursos do filho, mas os do pai não acabou. O que tinha acabado eram os recursos do filho, mas o do pai não acabou. Pode ter acabado todos os teus recursos, mas o do teu pai não acabou. Você pode não ter dinheiro, você pode não ter um emprego, você não pode não ter amigos ao teu redor, você pode não ter nada que essa terra possa te proporcionar, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que o teu Deus, o teu pai, ele é dono do ouro e da prata. Você pode não ter nenhuma dessas coisas, mas uma coisa você ainda tem: livre acesso ao Pai, intimidade com o Pai. E você sabe onde o Pai está. Você pode ter saído da onde você estava, mas ele nunca saiu. Você pode ter ido embora, mas ele nunca foi embora. Ele está lá do mesmo jeito te esperando. E sabe o que é engraçado? Que quando ele voltou, veio um monte de barreiras impedindo ele de se aproximar do Pai. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que nada nos separará do amor de Deus. Ele chegou até o Pai. E quando ele chegou até o Pai, ele repetiu todas aquelas palavras lá no lodo. Ele falou igualzinho. Não tenha medo de falar com o Pai e reconhecer as tuas falhas, os teus erros, os teus pecados, as tuas transgressões. Você pode imaginar que você vai ouvir uma coisa dele, mas aí é onde mostra as nossas limitações. Nós achamos que conhecemos a Deus, mas ele sempre vai ter mais. Porque quando aquele filho falou para o pai: pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado como um dos teus jornaleiros, um dos teus filhos, torna-me como um dos teus jornaleiros, um dos teus servos, teus escravos, ou o que você quiser chamar. O pai olhou para o filho e disse: meu filho, você estava morto, você reviveu, você estava perdido, você foi encontrado.
matem o melhor bezerro para ele. Traga novamente a túnica dele. Traga novamente o anel dele. Traga novas alparcas para ele. Na verdade, quando aquele pai mandou trazer tudo de volta, a única coisa que foi resgatada de novo foi a aliança. Porque a aliança, ela não tem fim. O resto foi tudo novo. Deus vai fazer coisas lá na tua vida nesse ano.